Olá Rondônia, olá Brasil, olá Porto Velho, você que nos assiste em qualquer canto do mundo pela internet ou aqui dentro do nosso estado, pelo sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia e, é claro, TV Cultura também. Esse é o nosso programa Conteúdo Amazônia, sempre estreitando laços, levando cultura, informação e entretenimento a você. Assunto de hoje é assunto polêmico, mas é claro, para que nós possamos trazer alguns pontos para que você faça o seu juízo de valor. Não estamos aqui para, apesar de fazermos discussões técnicas, não vamos ser e não seremos tendenciosos a qualquer lado de A, B ou B, e é claro, mais do que tudo, sem fazer apologia. Tá? Isso é um compromisso que eu faço com você telespectador, e é claro, peço esse seu entendimento. Eu sou Ricardo Pianta e juntos vamos fazer esse nosso conteúdo Amazônia. Nosso telefone apareceu aí na tela, o 984-16-9684, e você também pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Tenho a honra de receber aqui nessa bancada, ele que é advogado, além de tudo um grande estudioso nesses assuntos mais polêmicos, doutor Alexandre Batista. Satisfação. Satisfação. Prazer imenso estar aqui. Fico muito honrado, obrigado pelo convite. Toda vida que for convidado, estarei presente aqui. Maravilha. Eu vou chamar rapidinho a nossa vinheta. Não sai daí, é rapidinho, só para a gente começar o programa, porque hoje nós temos assunto pra caramba. Roda a vinheta, Eudes. Conteúdo da Amazônia de volta, e o assunto de hoje é direito, principalmente deveres. A que ponto o direito e o dever, que anda junto, mas a que ponto isso também a gente encara isso na nossa sociedade? Recentemente nós tivemos, no final de 2018, e agora um assunto muito recente, está mexendo com a opinião pública. Se a gente pegar as redes sociais e os principais sites, nessa semana só perdeu em manchete, pelo amor de Deus, é isso que eu disse no começo do programa, sem qualquer apologia, mas fazendo uma comparação muito fria nesse momento, só perdeu em manchetes para o assunto, infelizmente, da catástrofe, né, de Minas, de Brumadinho, mas que permeou as redes sociais e os principais veículos de comunicação a nível nacional nesses últimos meses, que foram dois assuntos. Primeiro, a situação do médium, do líder religioso João de Deus. Aquela situação com o cunho social, mas também o cunho hoje jurídico que aquilo se implanta. E na sequência vamos discutir também a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde o ex-presidente Luiz pediu a possibilidade de visita ao falecimento, ao velório do irmão, e os desdobramentos que isso foi dado até que houvesse a permissão, mas que depois não foi aceita pelo então encarcerado, e aí mais um irmão que ele não visitou. Mas isso a gente discute mais no final do programa. Doutor, o que se caracteriza um estupro de vulnerável? Certo, vamos lá. O estupro de vulnerável ele tem um fundamento no Código Penal, né, lá no artigo 217-A. E o estupro de vulnerável, na realidade, ele foi enxertado, né, no Código Penal através de uma lei, a Lei 12.015 de 2009. E o estupro de vulnerável, na realidade, é quando o sujeito comete, não é, uma conjunção carnal, ou qualquer outro ato diverso da conjunção carnal. Aqui nós poderíamos dar como exemplo aqui um coito anal, ou então uma felação, não é, conhecido sexo oral, enfim. Qualquer conduta
tá? Que tenha cunho sexual, certo? Aos menores de 14 anos, que são considerados vulneráveis, está lá no artigo 217A do Código Penal, tá? Independente de qualquer coisa, o menor de 14 anos, mesmo com o consentimento desse menor, o sujeito que se relaciona, o maior que se relaciona com esse menor de 14, ele automaticamente, segundo a legislação e o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele já comete o chamado estupro de vulnerável. Assim como os deficientes mentais, tá? E finalizando, qualquer tipo de vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar, conjecturar que uma determinada moça esteja embriagada, de repente numa festa dessa daí, e o sujeito agindo em função dessa embriaguez, na realidade nada mais é do que uma vulnerabilidade temporária, ele se relaciona sexualmente com ela. Então ele comete sim o chamado estupro de vulnerável. Ou seja, o estupro de vulnerável nada mais é daquele sujeito que comete, nessas três situações que o Código Penal traz, qualquer ato diferenciado da condição carnal ou propriamente da condição carnal dita. Eu chamei essa situação porque nós temos que entender o que é o vulnerável, que é principalmente essa questão da idade, mas o estupro até mesmo de uma pessoa maior de 14 anos, mas que esteja em um momento de vulnerabilidade, né? A situação do João de Deus, por que deu essa questão da vulnerabilidade? Porque aquelas mulheres, elas estavam num momento vulnerável, elas estavam ali em busca, se a gente for puxar a uma situação um pouco mais recente, o médico, o Abdel Roger Amazil, obrigado. Aquelas mulheres também estavam em estado de vulnerabilidade, porque elas estavam sedadas. Isso. Elas estavam lá para um procedimento médico. Só fazendo um adendo, só deixando bem claro o seguinte: na condição de advogado criminalista, também não posso tecer mais comentários ao caso João de Deus, né, porque na realidade eu não tive qualquer tipo de acesso aos autos. Então, assim, eu vou falar meio que de forma conjectural, tá? Mas você tocou num assunto extremamente interessante. E nós temos alguns crimes contra a dignidade sexual, né? Nós temos o artigo 213, que fala da questão do estupro, né? E nesse caso, não de qualquer pessoa vulnerável, na realidade, de qualquer mulher ou de qualquer homem, né? Até 2009, você vê como a nossa sociedade é machista, né? O homem não poderia ser sujeito passivo do crime de estupro. Veio a Lei 12.015 de 2009 e modificou, ou seja, o sujeito passivo, né, tanto pode ser o homem como pode ser a mulher. O artigo 213, na realidade, ele fala relacionado a isso, ou seja, manter conjunção carnal não é forçado, independente de qualquer coisa. O artigo 217A eu acabei de explicar, e nós temos também nessa situação do médio João de Deus, eu vou falar aqui de forma conjectural, né, porque eu acompanhei pela imprensa, mas na realidade nós temos um crime lá no artigo 215 do Código Penal, que é muito parecido com o estupro de vulnerável, que nada mais é do que a violação sexual mediante fraude, também conhecida no meio doutrinário como chamado estelionato sexual. Observe como o direito penal ele é belo, ele é bonito. Nós temos dois crimes extremamente parecidos, mas que na realidade há uma diferença significativa. E eu vou explicar qual a diferença, e o povo de casa aí, que também acompanhou na imprensa, né, que julgue então e que na realidade entenda qual crime o João de Deus tenha cometido. Primeiro, eu falei da questão da vulnerabilidade, né, lá do artigo 217A, que nada mais é do que o chamado estupro de vulnerável. E o artigo 215, diferentemente do artigo 217A, ele traz a vítima, só que ele não traz a vítima vulnerável. Eu vou dar um exemplo aqui para você identificar o que seja o artigo 215, do que seja a violação sexual mediante fraude, conhecido também como chamado estelionato sexual. Vamos imaginar... estelionato sexual. O estelionato sexual, exatamente, que não se confunde com o artigo 171 do Código Penal, que é somente o crime de estelionato. Mas vamos imaginar que o sujeito se passe por um promotor, né? E ele chegue para uma jovem qualquer, né? Não uma jovem vulnerável, mas uma jovem que, mediante a situação desse sujeito se dizer promotor, né? Uma jovem modelo e tal, e ele chega para ela e diz: olha, eu vou te transformar numa modelo internacional, com fama, com dinheiro e etc e tal, só que você vai ter que se relacionar comigo sexualmente. Mediante isso, e por isso, ele se relaciona sexualmente com ela, não é? E mais tarde sabe-se, na realidade,
que esse sujeito não é promotor, que na realidade não havia qualquer tipo de situação a ser realizada nesse sentido de colocá-la como uma modelo famosa. Então, nesse caso, houve a violação sexual mediante a fraude. A diferença significativa desses dois crimes, na realidade, é a vítima, né? Na primeira situação, a vítima ela é vulnerável, ela não tem condição sequer de repulsar, certo, a questão da condição carnal ou de qualquer ato libidinoso, diferentemente da condição carnal. Na questão do artigo 215 do Código Penal, lá na violação sexual mediante fraude, certo, há a anuência da vítima. Só que a vítima, na realidade, ela anui, mas ela está sendo enganada, ela está sendo lubridiada, né, mediante esse tipo de promessa. É por isso que o crime chama-se violação sexual mediante fraude. Na situação do médio João de Deus, na realidade, pelo menos o que a imprensa noticiou, certo? Eu particularmente entendo, e aqui eu não estou julgando de fato, porque na realidade eu não conheço os autos, né? E eu também não posso ser irresponsável e leviano, assim como eu sou advogado, eu não posso chegar e julgar e dizer, e etc e tal. Eu vou dizer de forma conjectural e de forma bem en passant para o povo de casa. Naquela situação, de forma hipotética, eu particularmente entendo que houve o chamado estupro de vulnerável. No caso, algumas vítimas, na realidade, estavam naquele momento de vulnerabilidade, tá? Assim como também, acompanhando pela imprensa e etc e tal, houve também, tá? De forma suposta, obviamente, o artigo 215, ou seja, aquelas pessoas eram levadas a se relacionar, né? Inclusive, tem notícias na imprensa que algumas vítimas, então, até anuíam com aquela conduta em busca de cura e etc e tal. Então, nesse caso, houve as duas condutas, obviamente não ao mesmo tempo, mas em situações... A tipificação do crime que vai mudar apenas, para alguns casos. A tipificação ela vai mudar, certo? Alguns vão para A, outros vão para B. Isso, alguns casos enquadra bem na forma típica do artigo 217-A, o chamado estupro de vulnerável, e alguns outros casos encaixam de forma perfeita lá no artigo 215 do Código Penal. A gente, mesma coisa, né, quando a gente trouxe o assunto do Abdel, que também foi outro caso similar, claro, por líder não religioso, mas a gente tem aí uma série de líderes religiosos com essa situação, com o estupro de seus seguidores, né? Inclusive com alguns até usando que o ato sexual é um milagre, essa coisa toda. E a gente vê que isso é recente, não é um fato histórico, é algo recente, num mundo onde a gente tem informação, que as pessoas têm informação na palma da mão, nós ainda temos essa realidade. Agora, o que mais me causou estranheza e me chamou a atenção, o tempo que demorou para que isso viesse à tona. Onde já existia um processo há quase 20 anos e isso não apareceu. Isso veio aparecer agora recentemente, estourar todo esse caso. Eu concordo com você, mas há de se ter uma seguinte situação. O crime contra a dignidade sexual, né, é algo assim que tanto a mulher como o homem que sofre essa conduta, na realidade, professor, ele não fica espontâneo, tá? Até delatar ou denunciar, enfim, porque na realidade não é à toa que o próprio crime do artigo 213, o estupro mesmo, não de vulnerável, mas o estupro do artigo 213, certo? É uma ação privada, não é uma ação pública incondicionada, ou seja, o Estado simplesmente ele deixou a critério, lá no artigo 213 do Código Penal, da vítima simplesmente denunciar, da vítima simplesmente delatar, na realidade, a pessoa que cometeu essa conduta relacionada a ela. Por que o legislador fez isso? Porque, na realidade, a dignidade sexual é algo extremamente íntimo, não é? Então, assim, realmente é estranho o fato disso aí ter demorado bastante tempo para se chegar a uma situação dessa. Não é à toa que você tem diversas vítimas, não é? E há, na realidade, também
como é um crime que prescreve, né, no caso do artigo 213, certo? Inclusive prescreve em 6 meses, a vítima tem 6 meses para representar e etc e tal. Então, muitos crimes que foram cometidos, supostamente cometidos, são crimes que estão prescritos. Na realidade, não cabe, certo, ao Estado julgar. É por isso que há essa demora. É por isso que, na realidade, a vítima não se sente confortável, não é? Porque esse bem é um bem extremamente íntimo. A dignidade sexual, a liberdade sexual é algo extremamente íntimo. Poxa, você pega uma mulher, uma jovem, ou até mesmo um homem e tal, até ele delatar, até ele denunciar, até ele ter a convicção, a consciência de agir, realmente demora. A gente não pode também, né? E aí eu acho que cabe também essa nossa reflexão, nós não podemos também tentar generalizar o que para muitos é um estupro, para outros não, o que é o consentimento, o que não é. Eu vou tentar ser claro, por favor, para a gente não fazer qualquer tipo de apologia. O que para muitos pode ser um estupro por ser um ato sexual violento, para outros pode ser um fetiche. A diferença é se os dois estão combinados com aquilo que vai acontecer, que vai ter. Aí eu estou colocando essa questão, porque se a gente for ver o trabalho no IML, no Instituto Médico Legal, principalmente nos finais de semana, a quantidade de pessoas que estão chegando lá, pais, mães, levando suas filhas, querendo, caracterizando aquilo ali como um estupro. E na hora você vai ver a própria autoridade policial, na hora que lavra o boletim de ocorrência, né, constata que houve o consentimento, mas que não era, obviamente, aprovado pelo pai ou pela mãe, por questões religiosas, sociais, enfim, mas havia o consentimento da filha ou do filho para aquele determinado ato. Eu estou chamando fazendo abrindo esse parênteses, chamando essa discussão, porque a gente não pode também, da mesma forma, deixar como um caso como esse, se de verdade isso for todas essas denúncias do João de Deus ficarem impunes, e poxa, por que demorou tanto tempo para isso vir à tona? Né? Se isso já tivesse vindo à tona antes, muitas dessas mulheres poderiam ter sido poupadas por essa situação, mas nós também não podemos começar a generalizar alguma coisa que de repente faltou um diálogo maior dentro de casa, uma discussão melhor quanto aos valores. Os seus valores não são os meus, os meus não são os seus. Sim. A diferença entre ética e moral, né? Na realidade, a lei, ela é bem clara. Ela fala menor de 14 anos. Né? Isso é regra. E nós, advogados, houve uma questão, uma tese levantada, que foi a chamada exceção de Romeu e Julieta. Né? Romeu e Julieta é aquele clássico de William Shakespeare, né? E a Julieta, na realidade, ela era menor, certo? Mas houve uma relativado, na realidade, relativizado, né? Essa questão da menoridade lá. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, aqui no nosso país, certo? Ele é bem claro. Menor de 14 anos, mesmo havendo o consentimento da vítima, certo? Isso aí não vai eximir o sujeito de pagar pelo crime. Exatamente. Eu digo sempre assim, poxa, menor de 14 nem olhe, né? Porque é perigoso. A lei, ela é bem clara. E aí você pode até dizer assim, mas tem determinadas meninas de 13 anos, né? São meninas mesmo, crianças de 13 anos, que fisicamente são mulheres, né? Você olha assim, poxa, mas a lei, ela na realidade, ela não quer saber disso. Ela de fato, ela olha a questão da idade, né? Ela olha a questão realmente, menor de 14 anos, mesmo anuindo a vítima, certo? Mesmo a vítima querendo e chegando na presença do magistrado e dizendo, olha, realmente eu quis, né? Ele é meu homem, etc. e tal. O sujeito comete o crime independente de qualquer coisa. Então o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já tem pacificado esse tipo de decisões. Não é? Então não colou a chamada tese Romeu e Julieta aqui no nosso país. Já alguns estados dos Estados Unidos, não é? Essa tese é simplesmente aceita, certo? Eles conseguiram então, os advogados lá e os próprios tribunais, encaixar essa situação,
certo? Mas aqui o STJ não concedeu. E quando acontece entre um menor de idade, um garoto de 17 anos com uma menina de 13 anos, como que fica essa situação? Eu sabia que você ia perguntar. Então, isso aí nada mais é do que o chamado estupro bilateral. O estupro bilateral, na realidade, são quando os dois são menores, não é? Então, nesse caso, existem duas situações que a doutrina trata. Isso aí, para parte da doutrina, e a doutrina majoritária entende que o fato é atípico, ou seja, não tem tipicidade. Como não tem tipicidade, ele deixa de ser ato infracional, porque o menor, na realidade, ele não comete crime, ele comete ato infracional. E, nesse caso, ato infracional assemelhado ao crime de estupro de vulnerável. Já existe uma parte diminuta da doutrina, na realidade, que entende que ambos, não é? Tanto um como o outro responderá, certo? Obviamente, né? Não pelo crime, porque menor não comete crime, mas pelo ato infracional assemelhado, na realidade, ao estupro de vulnerável. Eu fiz essas colocações, até peço, mais uma vez, eu repito o que eu disse no começo do programa, não estamos fazendo apologia, tratando isso de forma... Mas assim, você que nos assiste, você jovem, ou você pai, que tem seu filho nessas idades, sua filha, o quanto é importante uma conversa franca e aberta, além de seus valores religiosos, que você obviamente poderá tratar também, e acho que isso faz parte de uma família, a sua doutrina, a sua fé, suas situações, mas nós vivemos num país que existe uma legislação e isso tem que ser cumprido. Verdade. Então, converse isso com seu filho, converse isso com a sua filha, para que você não traga esses tipos de problema para dentro do seu reduto familiar, e sim consiga resolver isso no campo da ideia e, é claro, orientando. Afinal de contas, a diferença, uma coisa é ética, outra é moral. A moral todos nós trabalhamos, a ética existe uma lei e, é claro, a legislação ela é superior a tudo isso. Mas nós vamos chamar um intervalo comercial, porque na sequência nós vamos também continuar com essas questões até que ponto ética e moral e a legalidade travam um grande impasse. Mas é rapidinho, é num Lauto K. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia,
presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conteúdo Amazônia de volta e, claro, sempre assuntos de interesse e assuntos polêmicos. No bloco passado nós falamos sobre a questão do estupro, a questão dos vulneráveis e tipificamos aqui, né, com alguns casos de momento. E outro caso de momento onde ética, moral, questões sociais batem diretamente com a legalidade dos fatos. Situação do ex-presidente Luiz Inácio, quando pediu ao TRF4, né, de Curitiba, a possibilidade de visitar o funeral do seu irmão falecido, né, seu irmão conhecido como Vavá, falecido na última terça-feira. TRF4 nega, porque a Polícia Federal diz não ter logística para levá-lo até São Bernardo para acompanhar o funeral. Em seguida, isso foi para o Supremo, e como o Supremo está em recesso, o presidente derruba derruba o entendimento e concede a ele a possibilidade de visita. Mas, até que isso tudo acontece, o ex-presidente declina a esta possibilidade. Que embaralhamento, nem sei se existe essa palavra, mas para não falar outra coisa, jurídica que aconteceu nesse caso. O que foi isso? Eu vou fazer agora mês que vem 44 anos e eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. A pequenez, assim, a falta de humanidade do ser humano, né? Existe uma lei, que é a Lei das Execuções Penais, uma lei de 1984, julho de 1984, Lei 7210 de 84. E essa lei, lá no seu artigo 120, ela diz que o preso, seja ele em regime fechado, em regime semiaberto, e até mesmo preso provisório, tem o direito, certo, de visita ao seu ente querido, seja ele ascendente, descendente, irmão e etc., para acompanhamento de doença grave no caso de falecimento. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é a legislação do nosso país. E me causou espécie, na realidade, essas decisões, tá? Então foi uma lambança, ficou bem claro, na realidade, que o intuito, certo, é um intuito, pode ser qualquer um, tá? Menos o intuito jurídico. Então, na realidade, professor, eu me senti extremamente, um fato lamentável, fiquei muito triste com a decisão, porque imperou tudo, menos o direito, menos o bom direito, certo? Esse artigo 120 da LEP, dessa lei, que é uma lei pré-Constituição Federal, que a nossa Constituição é de 88, mas de qualquer forma é uma lei provecta. Se fosse aplicada, nós não estaríamos nesse caos no sistema penitenciário. O que é que acontece então? Primeiro, quem tem a atribuição de decidir, quem tem a atribuição de operacionalizar, é o diretor do estabelecimento. Como ele estava preso na Polícia Federal, então o diretor da Polícia Federal, na realidade, é que tinha que decidir e operacionalizar. Foi feito o requerimento lá, foi feito o requerimento no Poder Judiciário em primeira instância, na Justiça Federal de Curitiba, certo? Foram negados, tá? Inclusive com parecer também por poder negar, na realidade, certo? E o que mais, assim, me deixa constrangido, triste, certo? É que sobe a uma instância superior, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e também é negado. Para se chegar, depois de algum tempo, certo?
onde na realidade perdeu o objeto, tá? Chega no Supremo Tribunal Federal e no caso simplesmente concede-se, já que é baseado na lei. Então, através de uma reclamação, os advogados foram até o STF, certo? Só que de nada adiantou. Por quê? Porque perdeu o seu objeto. Então, assim, causa espécie, causa indignação. Aqui eu não estou falando de cunho político, eu não estou falando de cunho... Não, de hipótese nenhuma, eu estou falando do direito. Então, para o advogado, sobretudo para o advogado criminalista, todas essas decisões negando, certo, um direito não só ao ex-presidente, mas a qualquer preso, tá? Se você pegar os dados do Infopem, você vai ver que em 2015, certo, na realidade tiveram milhares, eu estou falando aqui milhares de casos relacionados a isso, a visita a familiares de preso com doença grave ou até mesmo para acompanhamento de velórios, e foram concedidos operacionalizados. Então, esse caso, certo, é uma exceção que muito me estranha. Para um país que consegue fazer a logística para a vinda de um Papa, conseguiria no primeiro pedido ter tirado ele de lá, levado para São Bernardo, ele feito a visita, tirado ele de novo e sem ninguém ter nem visto o que estava acontecendo. Agora, criou-se toda uma banalização dessas... E mais uma vez, a judicialização de questões sociais. Isso foi muito triste. Muito né? triste. Meu querido, Alexandre, só tenho a agradecer pela sua vinda, pela sua aula. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E a você que está em casa, nosso muito obrigado. E eu espero ter podido colaborar um pouquinho para o seu entendimento, ajudando e dando fatos para o seu juízo de valores. Esse é o nosso intuito aqui no Conteúdo Amazônia. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá!